Olha só, gente, a Delegacia de Homicídios da capital prendeu hoje César Daniel Mondego de Souza. Ele foi identificado como mais um envolvido no assassinato do advogado Rodrigo Marinho Crespo, que aconteceu aqui em frente ao nosso prédio há 8 dias. Veja agora na reportagem dele, Fabiano Martinez, o cara de Rio Bonito, na tela. César Daniel Mondego de Souza foi preso por policiais da Delegacia de Homicídio da capital na manhã desta terça-feira. De acordo com as investigações, ele seria um dos responsáveis pela vigilância e monitoramento do advogado Rodrigo Marinho Crespo e estaria em um dos carros usados no crime. César era nomeado no Departamento de Patrimônio da Assembleia Legislativa do Estado. Ele foi exonerado 3 dias após a morte do advogado. O suspeito seria substituído por Eduardo Sobreira Moraes, que, segundo a polícia, também participou do monitoramento da vítima. Eduardo teve a prisão temporária determinada nesta segunda-feira e é considerado foragido. Nesta manhã, o PM Leandro Machado da Silva se apresentou na Delegacia de Homicídios. Ele chegou acompanhado do advogado. Leandro é lotado no batalhão de Duque de Caxias e também era procurado por participação na morte de Crespo. Ele já estava sendo considerado foragido. O PM seria responsável por alugar um dos carros usados no crime. As investigações apontam ainda que ele estaria com o Eduardo no veículo usado para vigiar Rodrigo. Leandro já foi preso em 2021 por suspeita de participação numa organização criminosa. Ele e Eduardo seriam seguranças da Portela. Uma das linhas de investigação da polícia apura se a motivação do crime pode estar ligada ao fato do advogado planejar entrar no ramo de apostas online. Em depoimento, a namorada de Crespo afirmou que ele estaria arrecadando fundos para o novo negócio, mas que ainda faltava encontrar um operador. Ela também afirmou que o advogado já havia encontrado pessoas para investir financeiramente no novo negócio e que dias antes do crime havia se reunido no Clube Piraquê com um possível investidor, conhecido apenas como Marcelo, e que Rodrigo estaria começando a advogar para clientes vinculados com cassinos na internet. O advogado, segundo a namorada, enfrentava problemas financeiros e teria vendido seu carro para pagar contas. A suspeita da motivação é reforçada pelo fato de o policial militar envolvido no crime alugar carros em uma concessionária da Zona Oeste para Vinícius Drummond, filho do contraventor Luizinho Drummond. O capo do bicho, como a polícia o qualifica no inquérito, morreu em 2020. A polícia solicitou busca e apreensão em 2 imóveis de Vinícius, um localizado em Botafogo, na Zona Sul, outro na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, mas a justiça indeferiu o pedido. Com as novas informações, a polícia afirma ter descartado a ligação da atividade advocatícia da vítima com o motivo para o crime. Em relação à motivação, a princípio não está ligada diretamente com a atividade advocatícia e isso é o que é mais importante para a gente definir logo. Rodrigo Marinho Crespo, de 42 anos, foi assassinado no dia 26 de fevereiro em frente ao prédio onde trabalhava na rua Marechal Câmara, no centro do Rio. Imagens de câmeras de segurança flagraram a execução. Os criminosos usaram 2 carros semelhantes para emboscar o advogado. Um deles seguiu Rodrigo desde casa, na Lagoa, até o trabalho e permaneceu lá até a chegada do outro veículo, onde estava o assassino que atirou na vítima. A polícia investiga se o crime pode ter sido executado por um grupo de assassinos de aluguel, que seria comandado pelo policial militar Rafael do Nascimento Dutra, conhecido como Sem Alvo. O PM é investigado pela morte do miliciano Marco Antônio Figueiredo Martins, o Marquinho Catiri, assassinado em novembro do ano passado na favela do Guarda, na zona norte do Rio. É um grupo criminoso extremamente perigoso que geralmente atua mediante pagamento, contratação, e quem paga o preço que eles cobram, independentemente de quem quer que seja a vítima, eles vão lá e executam o serviço, ou seja, a vítima passa a ser o alvo desse grupo criminoso. Eu já vou falar com o Fabiano, ó. Atenção, pessoal na redação.
Um advogado amigo meu falou agora, Caio, atenção, tentaram matar um advogado agora há pouco aqui na ilha de Guaratiba, Dr. Tadeu Garrido. Vários tiros na porta ali do carro, na direção do motorista. Isso aconteceu agora há pouco em Guaratiba. O advogado está lá no local. Daqui a pouquinho eu vou tentar trazer mais informações. Então, deixa eu ir agora com o Fabiano Martinez para a porta da Delegacia de Homicídios da Barra da Tijuca para trazer mais informações com a gente. Olha só, Fabiano, claro que ainda tem muita coisa para se investigar. Não temos o autor do disparo, quem foi o mandante do crime. Agora, que é uma organização criminosa e que a gente possa ter ainda muito mais prisões, eu acredito que isso vai acontecer. Não é isso, Fabiano? É isso mesmo, Caio. Olha, pelo menos mais 2 prisões, ou 2 ou 3 prisões devem acontecer, né? A gente imagina que aquele carro ali, além do atirador, ainda tinha um motorista dentro daquele segundo carro, né? E também falta prender, né? Falta ser apontado e preso o mandante desse crime, porque com certeza esse crime teve um mandante. Essas pessoas não foram ali, vou matar esse advogado, não gostei dele, alguma coisa que ele falou. Não, da maneira como foi, aponta muito, né, corretamente, que houve um mandante para esse crime, né? Nesse momento, o policial continua prestando depoimento aqui, o Leandro Machado, né? Já dura umas 2 horas o depoimento dele, deve demorar muito mais ainda. Além dele, ainda está preso aqui o César Daniel, né? Mondego, lembrando que ele prestou depoimento ontem à noite aqui, na segunda-feira à noite aqui na Delegacia de Homicídios, né? Foi para casa, foi liberado para casa. A polícia achou que a história dele estava mal contada, então pediu um mandado de prisão que foi executado. Ele foi preso, chegou aqui hoje pela manhã. Mas, Caio, ainda existem muitas pontas soltas que a investigação vai tentar unir aí. E os depoimentos dos 2 que estão aqui hoje presos, né, são fundamentais, né, para os próximos passos da investigação. O Leandro, por exemplo, é apontado como responsável, né, por conseguir os carros, por alugar os carros, e o nome dele está ligado diretamente ao de Vinícius Drummond, né, porque a polícia refez o caminho que o carro alugado, né, fez até a chegada lá na Taquara, na locadora de veículos, né, e lá conseguiu apreender documentos, né, que tinha todas as anotações ali, mostrando o nome de Vinícius, de Luizinho, do policial Leandro, né, com referências a zoológico, o jogo do bicho, né? E esse policial seria o segurança de Luizinho Drummond, né? Que já morreu, e passou a ser segurança, então, do filho dele, o Vinícius Drummond. É claro que o Vinícius Drummond nega isso tudo, né? Eu acredito que ele também vai ser chamado para prestar depoimentos, se ainda não foi, né? E que nas próximas horas a gente possa ter até um mandado de busca e apreensão para os endereços dele confirmado, uma vez que esses mandados já foram pedidos, mas foram negados pela Justiça, Caio. Então nós temos até agora, Fabiano, 3 identificados. 2 que estão na delegacia já presos e 1 foragido. Mas se a gente fizer uma conta básica aqui, vamos pegar o seguinte. Eram 2 carros. Vamos que existiam 2 pessoas em cada carro. Teríamos aí 4 pessoas, tá? De 2 a 3 pessoas em cada carro desse aí. 4 ou 6 pessoas. Há indícios de que teriam também entre 1 e 2 pessoas nesse trecho aí, nessa parte de baixo aqui, onde fica o SBT, monitorando a vítima pelo telefone celular. Ok? 4, 5, 6. Com mais o mandante, o atirador, 8. Você conseguiu ver a lógica do número de pessoas envolvidas, isso fazendo uma conta por baixo, Fabiano. Ou seja, ainda é muito trabalho para a Delegacia de Homicídios. E não dá, nesse momento, para apontar o executor e o mandante não tendo todas as provas concretas. Exatamente, Caio. Ainda pode crescer esse número de suspeitos, porque a logística para se chegar a cometer um crime como esse é muito grande, né? Além dessa conta que você fez aí, dos que participaram diretamente, ainda pode ter gente envolvida na clonagem de placa, por exemplo, né? E outras atividades, né, que chegaram até o fim da execução. Portanto, esse número pode crescer, mas fica a pergunta, né, que todo mundo quer saber, na verdade, qual é a motivação desse crime, né, e quem foi o mandante. Agora, Caio, vale ressaltar também que no caso do PM Leandro Machado, ele já respondia a um inquérito por formação de quadrilha
em 2021 e havia sido afastado do trabalho nas ruas, né? Hoje estava ali trabalhando burocraticamente, né? Mas como é que pode um PM que já responde a um inquérito como esse, né, continuar trabalhando, continuar recebendo salário, né, e agindo, né, atuando normalmente também em atividades ilícitas como essa agora, que mostrou, que a polícia está mostrando e que vai revelar ainda mais, Caio. Com certeza. Olha, vou até te pedir uma desculpa, sabe o quê? Pai Maurício falou assim, ô Caio, você chamou o Fabiano e logo foi pro telefone celular como se estivesse dando atenção a ele. Falei, pai Maurício, eu estava pegando as informações aqui desse advogado que foi baleado lá em Guaratiba, que também pode ser alguma coisa importante. A gente, nesse momento, não descarta nada. Mas já te peço desculpas, Fabiano. De repente, alguém em casa pode ter entendido da mesma forma. Não tem problema. E a gente tá aí com você e tá aqui no telefone. Eu falei, doutor Israel, me manda mais informações urgentes. Às vezes eu tô aqui também. É assim que a gente fica. Porque, Carlos, você estava agora há pouco no telefone também. O telefone é na mão o tempo todo. É nesse momento que a gente fica pegando informação, manda informação para alguém, tenta confirmar e tudo mais. E em cima das informações trazidas pelo Fabiano, na outra entrada dele, você tinha também mais coisas importantes para falar. Não era isso, Carlos Augusto? Ô Caio, a única coisa que eu fico impressionado é por que pegar o cara numa região tão policiada. As pessoas falam do Ministério Público, falam da Defensoria, falam da OAB, não falam da Marinha, que é em frente. Entendeu? Uma região muito policiada ali no Ministério Público ali, você, muita viatura para ir para Lerge passa por ali, é um local muito, muito guarnecido, um local em dado momento muito falava assim, fizeram isso porque não tinham conhecimento do local. Mas a gente vendo quem está sendo preso, dá para entender que tinha o conhecimento. Não tem como. Aquele tipo de homicídio ali, aquele tipo de prática, de expertise, de habilidade, não tem como o cara não ter feito o local antes, monitorado antes. Eu falei isso aqui, está provado que eles monitoraram antes. Eu falei isso aqui no ar. Então, assim, não tem como. Bom, das duas, uma, Caio, pra mim. Ou pegaram o cara ali porque o cara não dava mole em lugar nenhum. Eu acho pouco provável, porque eu acho que pelo mole que ele tá dando ali, ele devia dar mole em outros lugares. Ou pegaram ele ali porque ele ia fazer alguma coisa e não tinha tempo para esperar. Vamos dar exemplo, o advogado vai entrar com a medida amanhã e o Caio vai deixar de ganhar não sei quanto em dinheiro. Então, pegaram o cara no momento que, assim, de pressa, meu irmão, tem que ser hoje, senão o cara vai me ferrar amanhã, essa semana sai a audiência lá, o cara vai... Então, assim, por que pegar ali, num local que todo mundo do planeta Terra ia querer pegar o cara depois? Assim, você falava... Isso é que eu não entendo. Que ele estava dando mole ali. Quando a gente fala assim, estava dando mole, parece que a pessoa já sabia que podia ser vítima de algum tipo de violência e tá achando que nada pode acontecer. Não, eu acho que nem ameaçado ele devia estar sendo. Agora, eu vou ser sincero pra você, se eu tivesse sendo ameaçado e fosse tomar um café ali embaixo, eu ia também andar tranquilamente, que ele é tão policiado que eu ia falar, aqui o vagabundo não me pega de jeito nenhum. E acontece. Entendeu? Então, assim, é uma coisa que me intriga. Motivação. Aí fala assim, não, já sabemos que a motivação não tem nada a ver. Eu não afastaria, é muito recente, eu não afastaria nenhum tipo de motivação agora. Pra você ter uma noção, é que nem brincadeira de quente e frio. Tá quente, tá frio. O frio eu também não descartaria, apesar de frio. Mas tá lá. Entendeu? Então, assim, eu não descartaria nenhum tipo de motivação. Número de pessoas. Caio, quando aquele cara sai, salvo engano, o Eduardo, é um careca que fica andando com o copo na mão, não saiu mais ninguém do carro, só saiu ele. Então talvez ele estivesse sozinho no carro, tá? Senão o cara sairia, esse aí, ó. Senão o cara sairia, não é esse aí da esquerda. Aí, tá aí de tênis, ó. Porque se ele tivesse com alguém, eu acho que sairia com ele pra tomar água, pra trocar uma ideia, que ele tá bem relaxado. Mas você não acha que, olha só... Ou o cara de... Vamos tentar ter uma mente criminosa? Eu saio daqui, acabei de cometer um crime. Sabe por quê? Eu saio daqui, olha só, eu vou deixando o amigo letrado num local, o Bia no outro local, pra tentar dificultar ainda mais a investigação. Eu sei, porque olha só, pra mim tem mandante ou mandantes, tem mandante, tem os executores, tem porque fez... Eu acho que não deve ter bastante gente, mas quanto vale a morte desse advogado? Pô, porque você ter 10, 12 pessoas é uma mixaria para cada um. Só se, aí eu também apuraria, se no meio do crime, por exemplo, o cara que procurou o carro, pô, isso aí, meu irmão, nem sabe que a gente vai matar os outros, dá trezentinho que ele já faz uma placa pra gente aqui. Então, assim, você vai... Às vezes o cara participa daquele crime, mas é a participação de menor importância, a participação dolosamente distinta, ele responde por um outro delito que não a morte, tá? Porque, de repente, ele nem sabia que estava participando da morte. Repito, o cara
Você tem um carro, meu irmão, coluna esse carro aí pra mim. Pra que é, meu irmão? Coluna isso aí, rapaz. A polícia que tá mandando, rapaz, coisa e tal. Tô falando do policial, se ele tiver envolvido. Aí, coluna aí, 300 mil, toma aí, meu irmão, teu aí pra tu segurar. Ele nem sabe que aquele carro vai ser usado pra matar, então ele paga só pela clonagem. Então, assim, há determinada na cadeia causal, na cadeia de acontecimentos, há pessoas que podem ter participado do homicídio sabendo que vão responder pelo homicídio e pessoas que já são criminosas, praticam outros crimes, já estão acostumados a praticar esses crimes para essa organização criminosa e respondem por outros delitos que não esse do homicídio. 2 suspeitos de envolvimento na morte do advogado Rodrigo Marinho Crespo foram presos por agentes da Delegacia de Homicídios da capital. Outros homens outro homem que já tinha sido identificado segue foragido. Então nós vamos falar ao vivo com o Fabiano Martinez, que está na porta da Delegacia de Homicídios da capital para trazer mais informações para a gente. Olha só, Fabiano, não param de surgir novidades nesse caso, não é isso? Bom dia para você, irmão. Olha, Caio, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está em casa nos assistindo. As novidades realmente são muitas, Caio. Por isso, eu quero dividir aqui as informações, né? Dar informações pouco a pouco. Eu quero começar falando primeiro das prisões de hoje, Caio. Quem são esses personagens, né? Então eu quero começar falando do César Daniel Mondego de Souza, né? Ele que veio prestar depoimento nessa segunda-feira à noite aqui na Delegacia de Homicídios da capital, na Barra da Tijuca, né? Contou a história dele, só que os investigadores não acreditaram muito, acharam que a história não batia muito, então eles representaram e pediram a prisão temporária do César, né? Então ele está aqui preso, né? E agora pela manhã, agora há pouco, na verdade, poucos instantes, chegou aqui o PM Leandro Machado, né? Ele que é policial militar, né? Lotado no batalhão de Duque de Caxias. Ele também era considerado foragido, resolveu se apresentar. Os dois, né, a história dos dois está muito ligada nesse crime, né? Primeiro o César, vou falar do César, de acordo com investigações, ele seria um dos responsáveis pela vigilância e monitoramento do advogado Rodrigo Marinho, né? E estaria em um dos carros usados no crime. O carro que a gente mostrou ali, um carro branco que fica estacionado em frente ali ao prédio, né? Inclusive que é a sede do SBT também, isso aconteceu a poucos metros da sede do SBT, né? César era nomeado no Departamento de Patrimônio da Assembleia Legislativa do Estado, né? Ele foi exonerado 3 dias antes da morte, melhor, 3 dias depois da morte do advogado. O suspeito, César, seria substituído, Caio, por Eduardo Sobreira Moraes, que, segundo a polícia, também participou do monitoramento da vítima. Eduardo teve a prisão preventiva temporária determinada na segunda-feira e é considerado foragido. Agora a gente vai falar sobre Leandro, né, o policial militar. Esse policial militar, Caio, ele é apontado como responsável por arranjar os carros que foram utilizados no crime, né? E teria, inclusive, alugado um deles numa locadora de veículos na Taquara, né? No Taquara, em Jacarepaguá, né? Foi através desse carro alugado, Caio, que a polícia conseguiu chegar até os suspeitos, os 3 identificados agora, né? A polícia fez o caminho todo, né? Pelas câmeras de segurança, conseguiu pegar o caminho todo. Primeiro o carro sai pelo aterro, né? Depois ele vai até a Barra da Tijuca, ali para num condomínio, o carro fica por um instante, onde, segundo as investigações, o César teria conversado com algumas pessoas ali e depois chegou até essa locadora que fica na Taquara, né? Chegando lá, os policiais começaram a conversar com os donos da locadora e eles falaram: olha, esse Leandro, o policial militar, foi apresentado como segurança do Vinícius Drummond, né? Filho do Luizinho Drummond, um contraventor antigo que morreu, né, há pouco tempo, alguns anos atrás. Então eles descobriram também que esse contraventor, o Vinícius, tanto o Vinícius quanto o Leandro, costumavam alugar carro ali em nome de um laranja, em nome de uma pessoa, de um terceiro, né? E a polícia começou, então, a pressionar, desenrolar ali a investigação, né? E chegou até esses 3 primeiros nomes, né? É o César, o Leandro e o Eduardo, né? Os 2 já estão aqui presos na Delegacia de Homicídios e o Eduardo ainda é considerado foragido, Caio. E sabe o que acontece, Fabiano? Essa investigação ainda vai dar muito pano para manga,
porque na entrevista coletiva ontem, com toda a cúpula da Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, eles deixaram claro que é uma organização criminosa muito bem estruturada. Não adiantaram aí quem teria sido o mandante para esse crime e também não disse naquele momento ainda quem teria sido o executor. Mas deixou claro que a vítima, né, que trabalhava aqui no prédio onde a gente está, eu estou no 9º andar, o escritório dele ficava no 14º andar, que a vítima vinha sendo, Fabiano, monitorada há algum tempo. E um desses presos de hoje, dessas pessoas que se apresentaram aí na delegacia, foi justamente um dos homens que vinha monitorando há pelo menos 3 dias a vítima, não só nos arredores aqui do centro, como também na casa dele, não é isso, Fabiano? Exatamente, Caio. Olha só, quem estava monitorando, segundo as investigações, era o Eduardo e o César, né? O César que está preso, o Eduardo que ainda é considerado foragido. Segundo as investigações, eles passaram ali cerca de 3 dias, né, observando a rotina do advogado, vendo a hora que ele saía de casa, a hora que ele chegava no trabalho, o que ele fazia, né? Tanto que eles pegaram o advogado numa hora que ele costumava descer para lanchar ali, como a gente falou, desde o dia 26, quando a gente começou a cobrir essa história, né? Que todos os dias, por volta de 5 horas da tarde, ele descia para fazer um lanche ali na calçada, né? Num carro que ficava vendendo lanches, né? Então eles já estavam esperando isso acontecer. Agora, Caio, muito interessante é que esse PM Leandro, ele em 2021 ele chegou a ser preso por suspeita de participação numa organização criminosa e já responde a diversos inquéritos aqui da polícia, né? E em relação a isso, o Leandro, ele seria o responsável por conseguir esses carros, né? Inclusive, um dos carros tinha uma placa clonada, eram 2 Gols brancos, todos iguais, né? Eles acabaram clonando a placa desse carro e esses carros foram usados simultaneamente no crime. O primeiro veículo, o que foi alugado de fato na locadora, ele permaneceu ele acompanhou a saída do advogado na Lagoa, né? Estacionou lá em frente ao prédio, permaneceu até por volta de mais de 2 horas da tarde ali, né? Até a chegada do carro onde estava o executor. Ele então sai da vaga, dá lugar a esse segundo carro, o carro estaciona e espera até a saída do advogado Rodrigo Monteiro Crespo, né? A hora que ele desceu ali para fazer o lanche, então para cometer esse crime que foi flagrado pelas câmeras de segurança, né, que a gente deu em primeira mão, inclusive essas imagens impressionantes e que aterrorizaram até mesmo os funcionários do SBT, né, porque os tiros foram muitos e muito altos, né? Muitas pessoas ouviram, teve gravação, inclusive de pessoas que estavam apresentadores, né, Priscila, o Rafael, que estavam ali no momento apresentando, né, que correram, ouviram aqueles disparos e acabaram registrando algumas imagens, Caio. Eu vou trazer essa discussão agora aqui para dentro do estúdio. Comigo aqui, como eu já falei, o Carlos Augusto. Carlos, bom dia para você, obrigado por ter vindo aqui. Agora o que chama a atenção é o seguinte, a gente não está falando de uma quadrilhazinha mequetrefe que comete um crime ali e deixa vários rastros. A gente está falando de uma quadrilha organizada, uma organização criminosa, formada aí, que a gente já percebe, por pelo menos agentes da segurança pública, que estavam ainda trabalhando. Isso chama atenção. Eles utilizaram 2 carros para tentar, de uma certa forma, no momento da fuga, dificultar o trabalho da polícia, que de repente, se a polícia acreditasse ir apenas atrás do carro que foi pela Avenida Brasil, descartava o outro veículo. E vice-versa. E eu me lembro que eu conversei com o doutor Rômulo na porta da DH, eu falei, doutor, o senhor percebeu uma coisa? Esse carro, se fosse, por exemplo, miliciano da Zona Oeste, já tinha sido incendiado. Ou esse carro tinha sido jogado em algum ponto. Esse veículo não foi achado, falava de um veículo, porque a data que eu conversei com ele, a gente tinha informação apenas de um veículo. Eu falei, ó, esse carro não foi abandonado em nenhuma rua, em nenhuma comunidade, não está dentro de nenhum local. Ou seja, esse carro ou pertence a alguém ainda, ou é de alguma locadora. E acabou confirmando uma das coisas que eu conversei com ele na porta da delegacia. Caio, bom dia. Bom dia, Caio. Bom dia a todos. Eu dei muita sorte, né, quando eu comentei sobre esse crime, porque as coisas que eu falei, não me entenda mal, não, aconteceram, né? Sim. Que ele estava sendo monitorado, que um carro só era difícil de fazer isso. Normalmente as pessoas utilizam vários veículos. O local que foi
e a vítima que foi, é uma logística totalmente diferente e que o crime, vê se você me entende, todos os crimes são difíceis, mas pelo local que foi, se torna menos difícil para você investigar. Porque eu não estou desfazendo, não estou... É porque é um crime que deixa, apesar da inteligência, da expertise, de como eles agem, é um crime que deixa muitos indícios, cara. Porque o local que foi é de muito... Mesmo que eles incendiassem o carro, quando você deixa o carro no local, você tem que sair dali. Quando você sai dali, um carro chegou e um carro saiu para sair. O carro chegou e saiu para ir embora. Então você também já monitora esse carro. É muito difícil, é que nós não temos efetivo para isso. Vocês já repararam, com todo o respeito, que a Polícia Civil, quando tem um crime de repercussão, ela resolve? É muito difícil os crimes ficarem sem resolução. Os crimes de repercussão é que a gente não tem braço para tudo e as pessoas inventam o que tem. Entendeu? É um crime que envolve várias pessoas, vários veículos. A motivação é muito cedo ainda para saber a motivação, é muito cedo para você saber mandante. Seria de trás para frente se você já soubesse o mandante. Agora, com essas prisões, que a prisão temporária é uma prisão que te permite, antes da condenação, você prender alguém, antes de ser culpado, você prender alguém, porque pesam muitos indícios sobre aquelas pessoas. É uma prisão que te permite investigar melhor e as pessoas podem, de alguma forma, querer falar. Eu acho difícil esse pessoal querer falar, mas aí você, através de uma busca e apreensão, você consegue, de repente, aquilo que elas não falam, você consegue matar através das provas. E aí você chega no mandante e na motivação. Normalmente, quem faz isso, às vezes nem sabe a motivação, tá? O cara contrata, nem sabe por que tá matando. Só fala, tem que executar aquela pessoa. Não, é fulano, tal, é tipo o escritório do que você contrata, tal, o cara vai, terceirizam várias coisas. Um não conhece o outro para dificultar depois uma delação, sabe? Assim, é um crime, repito, é um crime que pode demorar um pouquinho mais. Eu fico até com medo dessas prisões rápidas assim. Deixa eu voltar com o Fabiano Martinez, na porta da Delegacia de Homicídios, porque, Fabiano, a gente sabe que nesse momento a DH trabalha com várias linhas de investigações. Só que tem aquelas que acabam sendo as mais prováveis, não é isso, Fabiano? Exatamente, Caio. E uma das linhas de investigação foi apontada, né? Começou a ser ventilada a partir do depoimento da namorada do advogado, né? E essa linha de investigação apura se a motivação do crime pode estar ligada ao fato do advogado planejar entrar no ramo de apostas online, né? Em depoimento, a namorada de Crespo afirmou que ele estaria arrecadando fundos, né, para um novo negócio, mas que faltava ainda encontrar um operador, né? E ela também afirmou que o advogado já havia encontrado pessoas para investir financeiramente no novo negócio e que dias antes do crime ele havia se reunido no Clube Piraquê com um possível investidor conhecido apenas como Marcelo, e que Rodrigo estaria começando a advogar para clientes vinculados com cassinos na internet. Ele, inclusive, estudava muito, Caio, como regularizar, né? Como tornar regular, como tornar lícito negócios de aposta online, né? Porque isso parece que é uma legislação um pouco nova, né? Pouca gente tinha esse conhecimento, então ele estava entrando nesse ramo aí agora, né? E, segundo a namorada, o advogado enfrentava problemas financeiros e teria, inclusive, vendido seu carro para pagar contas. Ele tinha grandes clientes, né, como a Souza Cruz, por exemplo, mas ele estava vindo perdendo alguns desses clientes. Você imagina, uma empresa do tamanho da Souza Cruz, né, representa uma receita muito grande para um advogado, para qualquer prestador de serviço, né? E ele estava perdendo, então ele estava preocupado com esse momento financeiro profissional dele, então ele queria achar um novo caminho, né, para ganhar dinheiro, e ele encontrou esse aí de apostas online e estava então enveredando, Caio. Agora, a suspeita da motivação é reforçada pelo fato de um policial militar suspeito no envolvimento do crime, o Leandro, alugar carros em uma concessionária da Zona Oeste, como a gente já falou, para Vinícius Drummond, né, que é filho do contraventor Luizinho Drummond. Inclusive, a polícia encontrou algumas anotações nessa locadora que tinha o nome do Luizinho Drummond, tinha o nome zoológico, tinha o nome bicho, né, fazendo alusão a Vinícius Drummond e ao pai, né? Vinícius Drummond e ao pai Luizinho Drummond, cara. Agora, a polícia também solicitou a busca e a apreensão
polícia também solicitou a busca e apreensão em 2 imóveis de Vinícius Drummond, né? Um em Botafogo, na zona sul do Rio, e o outro na Barra da Tijuca, na zona oeste, mas o pedido foi indeferido, né? O juiz entendeu que não havia elementos suficientes ainda para fazer essa busca e apreensão. Agora a gente vai ver, né, o que a justiça vai entender a partir da prisão desses 2 hoje, né, e do que a polícia vai conseguir, né, espremer deles aí, né, novas informações, né, que levem, que tentem, né, mostrar um rumo de quem realmente foi o mandante desse crime e também do executor, né? Essa informação que você traz agora, Fabiano, me lembra logo depois da morte dele, eu acompanhei o caso, estava na DH, eu ainda perguntei assim, nossa, mas por que vai ter uma busca e apreensão no apartamento dele naquele momento? E já tinha acontecido o depoimento dessa namorada. Ou seja, poderiam se ter indícios, sim, né, dessas ligações com pessoas voltadas aí para esse tipo de prática dessas jogatinas que poderiam vir para os jogos online. E tem um outro detalhe, doutor Carlos Augusto, e Fabiano, preste atenção. Há informações, Fabiano trouxe agora, que ele estaria em dificuldades financeiras, mas que ele poderia ter recebido um valor muito alto para fazer alguma coisa para esse grupo de atuação de jogos online, não teria feito, e essa poderia ser uma motivação. Ou seja, claro que nada pode ser descartado, mas nesse momento, para se investigar, a gente vai justamente toda a parte financeira, né? Da vítima, para tentar entender, houve algum depósito ali, tinha algum dinheiro guardado, para onde esse dinheiro pode ter ido? Parece que, segundo foi noticiado, né, quando o responsável pela locadora de veículos foi conduzido pela DH para prestar declarações, o telefone dele não parava de tocar, salvo engano, pelo que foi noticiado, não sei se é correto ou não, era o tal de Vinícius Drummond, que perdeu o pai em 2000, no ano de 2020, perdão, o Luizinho Drummond. Então, assim, há uma ligação. Aí fala que ele pensava em fazer apostas virtuais, legalizar o jogo virtual. Tudo vai se ligando. Aí o policial militar, ele alugava o carro, né, e já foi apresentado ao rapaz da locadora como segurança da contravenção. Então você tem aí certas ligações. Vários pontos que vão se ligando a uma mesma coisa. Que você tem que fazer busca e apreensão para você ver se essas ligações se confirmam ou não, ou se elas aumentam ou não. O policial se entregar foi muito inteligente da parte dele, tá, Caio? Porque, por exemplo, o outro que não se entrega, a gente já pensa, pô, de repente aí, tá vendo aí? Já fez, já correu. Então, é muito importante que as pessoas... o advogado orientou muito bem o policial militar, que a gente não sabe se tem culpa ou não no cartório. Ele vai e orienta o cara a se apresentar, entendeu? Errado é quem não se apresenta. Até tecnicamente, para a defesa, é muito ruim. Entendeu? Porque aí parece que um não se apresentou, que foi nomeado lá, né? Até agora não, mas Fabiano Martinez, eu volto com você porque, com certeza, daqui a pouquinho vai ter a reportagem completa do Fabiano Martinez aqui no SBT Rio, mas será que a gente pode ter uma nova linhagem do escritório do crime? Pode ser isso também, Fabiano? Olha, Caio, pode sim, essa é uma das linhas de investigação também, né, sobre a execução do crime. A suspeita é de que o crime tenha sido cometido por um novo grupo de assassinos de aluguel, né, um novo escritório do crime, comandado pelo policial militar Rafael do Nascimento Dutra, que é conhecido como Sem Alma. O Sem Alma também é apontado, Caio, como o executor do miliciano Marco Antônio Figueiredo Martins, que é o Marquinho Catiri, né, que foi morto em novembro do ano passado na comunidade da Guarda, na zona norte do Rio, né? O Marquinho Catiri, que teria tido envolvimentos também com o jogo do bicho, né? Isso desagradou a cúpula do jogo do bicho, teria mandado executar o Marquinho Catiri. Então, essa é uma das linhas de investigação. Agora, Caio, o que não me parece coincidência é que o policial militar Rafael do Nascimento, o Sem Alma, ele é lotado no batalhão de Duque de Caxias. É o mesmo batalhão onde o policial militar Leandro, né, que foi preso hoje pela manhã, também é lotado. Então pode ter uma relação aí, né, muito íntima, né, uma parceria de crime, aí, uma relação de hierarquia, né, do Rafael Sem Alma
com o Leandro, que pode ter culminado em mais essa morte encomendada, né? Com certeza foi uma execução e foi encomendada por alguém, Caio. Tudo isso que a gente falou agora aqui no SBT Rio e muito mais, você vai ver na reportagem completa do Fabiano Martinez, ainda nesta edição do SBT Rio.